programa Se Liga Aí veio conhecer a clínica Mundo Azul, uma clínica diferente em terapias. Vou conversar com os psicólogos Rafael e Nathalie. Logo após os comerciais. Se liga aí. O restaurante Espaço Único está preparado para receber você e sua família. Amplo espaço e um delicioso buffet com comidas típicas. (41 3622 8114). A panificadora Zeni está há mais de 80 anos mantendo a tradição e o sabor, oferecendo uma variedade de doces e salgados. Avenida Doutor Manuel Pedro, 2078, Lapa, Paraná, 41 3622 1763. Estou aqui com o Rafael e a Nathalie, ambos são psicólogos, especialistas em autismo. Rafa, Nathalie, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu queria que vocês contassem para nós sobre a clínica, como surgiu. Tá bom. Há uns 5 anos atrás, nós nos formamos. Inclusive, a gente estudou junto na faculdade, mas éramos apenas colegas. De oi, tchau. Ainda somos, só E aí, depois, estávamos naquela, né? O que fazer depois de formado? E coincidiu que ambos viram um anúncio no Facebook que dizia assim: se você é animado, gosta de desenhos, gosta de crianças, não tem vergonha, venha trabalhar conosco. E era um trabalho voluntário. Eu, inclusive, não era nada daquilo, mas fui. E aí nos encontramos lá, né? E passamos nessa entrevista com outra psicóloga. E a gente trabalhou cerca de um ano e meio lá com aquela família. Então, no início, era só voluntário. Depois a gente começou a receber e fomos crescendo ali. Tinha uma supervisora que era a coordenadora dessa equipe, que depois também virou nossa grande amiga. Uhum. Hoje está fazendo doutorado em Portugal, que continua sendo nossa supervisora. Giovana Baú, o nome dela. Ela nos fazia essas supervisões muito intimamente, assim, não era aquela coisa distante de professor e tal. Isso. E foi ali que a gente realmente desenvolveu o amor pelo autismo. Eu já tinha, durante a faculdade, feito acompanhamento de tutoria de uma criança autista e já gostava, então por isso... Foi paixão à primeira vista. Daí, só ladeira assim. E eu não conhecia mesmo, assim, acabei conhecendo lá com aquela criança específica e acredito que não poderia ser melhor, né? Porque não só a criança, como a família nos acolheram muito, nos proporcionaram muita aprendizagem, não só a supervisora, como a família. E a gente permaneceu cerca de 1 ano e meio com eles. E qual era a idade dessa criança? Ele tinha 5 anos, mais ou menos. Era menino? Era menino, aham. E aí, depois de 1 ano e meio, recebemos no dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, que eles iriam precisar ir embora. Né? Eles foram morar em Brasília. A mãe passou num concurso em Brasília e ia mudar em 2 semanas. Nossa, é saudade, né? Aquele apego. Nossa. E a gente até já tinha a intenção de abrir o nosso espaço, mas era mais para o futuro. Como eles foram embora, a gente sentou, conversou e falamos, então, acho que agora é o momento. A gente já tinha bastante conhecimento, já tinha feito um nome, já tinha estudado bastante, porque também tínhamos um medo grande de abrir um espaço e não saber. Então a gente fazer com os pacientes que viessem. A gente aproveitou muito esse tempo voluntário para estudar.
e quando deu certo, abrimos já confiantes, assim. Então, hoje, especificamente, vocês trabalham só com autistas. Só com autismo. Autistas, crianças e adolescentes. Uma das nossas primeiras pacientes foi a Laura, a filha da Dani, né? Uhum. E ela nos acompanha desde então, continuamos atendendo ela todo esse tempo. E depois de paciente e pais de paciente, os perim viraram grandes amigos. Isso. Sempre, quando faz reuniões, até na casa deles a gente vai fazer reunião. E é um amor, assim. É uma das crianças mais queridas que eu conheço. Que é o nosso objetivo, na verdade, é não ser terapeuta e família. A gente sempre fala, nós somos uma equipe, né? Porque os pais precisam trabalhar em casa e a gente trabalha aqui. Então, a gente acaba sendo amigos mesmo. Tem um modus operandi que vem antigo de tratamento em psicologia, que os pais deixam as crianças na sala de atendimento por psicólogo, por fono, e trata meu filho aí que eu vou para casa, eu vou descansar, eu vou fazer coisa no banco e tal. E a gente acha que isso não funciona muito bem, porque a criança fica o quê? 2, 1, 3 horas por semana na clínica e o resto fica com os pais, que não sabem de nada, que não trabalham a criança. Então funciona muito melhor, na nossa perspectiva, se os pais participem da sessão, se os pais façam parte da equipe e trabalhem com a criança em casa também. Então, esse é o nosso jeitinho de lidar com as nossas famílias. Vocês têm alguns métodos, né? Diferenciados que vocês usam. Sim. Sim, a gente usa alguns métodos, mas todos têm o mesmo objetivo, Tá. que é desenvolver e proporcionar para a criança uma interação prazerosa, né? Então, o que é ser prazeroso para a criança? É ela chegar na porta da clínica e entrar correndo, entrar aqui porque ela gosta de estar aqui, né? E não porque ela vai vir fazer terapia, né? Chato, mas precisa, né? Os métodos que nós usamos é o DRI Floor Time, técnicas do DRI Floor Time, técnicas do Denver e técnicas do Sunrise, que é um método ainda pouco conhecido no Brasil. Explica cada um deles, por Sim. favor. O Sunrise nasceu com uma família. Era uma mãe e um filho e um pai, e descobriu-se nos anos 60 que o filho tinha autismo. E, anos 60, outros tempos, os médicos falaram, não que não aconteça hoje também, né? Os médicos falaram pra ele... Que era outra coisa. Não vai dar, nunca vai falar, nunca vai fazer nada, vocês coloquem ele num hospício, alguma coisa assim que vai ser melhor pra vocês. Vocês querem um filho que faça faculdade? Façam um outro filho. Bem grosseiro, assim. Hoje em dia também tem muitos médicos grosseiros, mas... E daí a mãe, o pai, tipo, então, que tristeza, vai ter que ser assim mesmo. E a mãe, não, eu vou batalhar, eu vou descobrir como é que faz, eu vou ficar com meu filho e tal. E a criança tinha, assim, muito pouca interação com a família, não olhava nos olhos, não reagia. E a única coisa que ele gostava de fazer era girar tampa de panela no chão. Girava lá e ficava vendo aquela tampa girando, e isso entretinha ele de alguma forma. E a mãe ficava sempre abismada por não conseguir entender o que significava aquele comportamento, que ele estava querendo mostrar para ela com aquilo, assim. Um dia, ela decidiu ver qual que era a da girar a panela no chão, né? Girar a tampa dele. Pegou uma tampa ela mesma e girou uma do lado dele. Segundo ela, foi a primeira vez que ele olhou nos olhos dela, na vida. Imagina, você amamenta uma criança, ele tinha uns 5 anos, assim. Nunca olhou nos meus olhos, ele olhou quando ela girou a tampa da panela. A partir desse dia, ela começou a mudar a perspectiva no sentido de fazer ele olhar mais vezes. Chamar a atenção Chamar a dele. atenção dele a partir do que ele gosta, e não a partir do que era para ele fazer. Então, ela não vai chegar com A, B, C para ele. Olha aqui, impor alguma A, B, coisa. C, impor. Ela vai a partir do que ele gosta. E começou a funcionar. Resumindo muito a história, hoje o menino é um homem, e esse homem dá palestras pelo mundo inteiro para 20 mil pessoas, falando sobre esse método que os pais criaram, que chama Sunrise. Mas, na verdade, quando ele girou pela primeira vez a tampa da panela, ele estava dentro de um banheiro. Tinha pouquíssimos estímulos, não tinha TV, não tinha música, não tinha nada. E aí ela sacou, então talvez eu precise criar um ambiente assim para começar a trabalhar com ele. E aí ela pegou esse banheiro mesmo, tirou tudo e só ficou ela, ele e as 2 tampas. E aí que ela criou, porque o método em si tem um ambiente, né? Então, um tatame, um espelho, pouquíssimo estímulo, para a criança se desenvolver ali.
Essa história até foi filmada. Tem um tem um filme que foi feito em cima e tal. Qual que é o nome? É Meu Filho, Meu Mundo, o nome do filme. É muito Então, para bonito. vocês conhecerem daí, Meu Filho, Meu Mundo. Recentemente, tem sido desenvolvida uma vertente da metodologia ABA que se chama naturalista, que pressupõe ensinar para as crianças habilidades, técnicas, coisas que elas precisam saber, no ambiente em que esses comportamentos seriam exigidos. Então, em vez de levar uma criança para sentar numa mesa e explicar para ela como que dá bom dia, a gente simula uma entrada de um bom dia. Então, alguém entra pela porta e fala bom dia. Uma segunda pessoa. Uma segunda pessoa. E porque isso deixa a interação mais fácil da criança perceber quando ela for para uma vida real e alguém entrar no quarto dela falando bom dia. Ela vai responder mais naturalmente, porque ela não vai ter achado que é só na mesa que a gente fala bom dia. Né? E aprender em um ambiente gostoso, um ambiente que é da criança, porque o ambiente da criança é um ambiente colorido, é um ambiente com brinquedos, divertido. Então, aprender nesse ambiente é mais prazeroso para elas vão gostar mais, né? Então, é esse o grande objetivo, é ensinar a criança onde ela se sinta bem, onde ela esteja confortável, e não o adulto. A responsividade está nisso, significa responder ao outro, significa responder ao interesse do outro, ao que o outro gosta. Então, a gente sempre fala para os pais, vamos nos tornar agora um adulto responsivo, que significa olhar para aquela criança e perceber o que ele gosta, o que ele quer fazer, o que é do interesse dele. E através do interesse dele, a gente insere as nossas metas, o que a gente quer desenvolver nele. Essa abordagem naturalista e mais responsiva é o cerne do Denver, que é uma das metodologias. Mas tem uma peculiaridade no Denver. Ele é uma abordagem precoce, porque as crianças que são atendidas por esse método são de 0 a 4 anos. Tá, mas tem um diferencial assim, vamos dizer, eu tenho uma criança autista, chega aqui, você vai fazer primeiro o que... Vai olhar para ela, vai ver o que está faltando ali, daí vocês vão inserir aquele método que vai caber a ela. Isso? Exatamente. Isso é uma atitude do psicólogo geral. Todos os psicólogos fazem essa avaliação antes de começar uma intervenção. Mas de forma geral, o Denver ele só pode ser usado para crianças de até 4 anos. Então o Denver não vai ser usado para crianças com mais de 4 anos. E é aí que entra o DR Floor Time e o Sunrise. Ah, tá. O DR Floor Time tem uma peculiaridade também de enxergar a pessoa como um todo, e não só o comportamental dela, não só uma parte de quem ela é. Então, temos... o nosso corpo interage com o ambiente de várias formas, através dos nossos 5 sentidos. Dizem 5, mas nós temos uns 9. Se você não dá conta de perceber o histórico de vida dessa criança, como ela está operando gastricamente, assim, como está a barriga dela, se ela tem algum tipo de alergia, se ela não consegue digerir determinada alimentação. Se você não percebe se ela tem variações ou diferenças de sensibilidade tátil ou de equilíbrio, você não consegue operar em cima do comportamento dela com muita precisão. Porque é como se ela estivesse interagindo com o mundo com um monte de filtros que dificultam ela de entender, compreender e tirar esses insights para interagir melhor. Então a gente está ensinando uma coisa que ela não consegue entender ainda. O DR Floor Time parte desse começo. Você tem que entender a pessoa como um todo, todas as características dela, e preencher os buraquinhos ali de acordo com o que ela precisa, e não ensinar ela a falar oi, só. O que é muito comum, né? Os pais sempre chegam aqui e falam, eu quero que ele comece a falar. É talvez uma das coisas que os pais mais desejam, assim. Mas aí a gente precisa explicar. Não tem como ele começar a falar se o contato visual dele ainda não tá bom, né? Não tem como ele começar a falar se ele não tem a comunicação não verbal ainda. Então, a fala, ela é como se fosse um dos últimos degraus do desenvolvimento. E até chegar lá, a gente precisa ir subindo degrau por degrau. Sim. E uma das coisas que a gente sempre fala para os pais, e é uma técnica que a gente usa com muita frequência, é a comemoração, que tem nas três abordagens.
que basicamente é você comemorar a criança, é você elogiar a criança para um comportamento que ela fez, mesmo que esse comportamento não esteja completamente dentro do que você espera. Então você espera que ela fale macaco e ela se divertindo, fala caco. Você não vai esperar ela falar macaco para falar que legal, né? Vai falar que legal, você deu um passo na direção certa, você falou caco para macaco, você quase conseguiu, né? O comemorar é mostrar para a criança que somos responsivos, então nós entendemos que para ela toda habilidade para adquirir nova é difícil. Então, quando ela olha nos olhos, quando ela aponta um objeto que ela quer, quando ela pede algo, a gente sempre comemora muito. E aí a gente pode comemorar de diversas formas. Por exemplo, que bom que você está olhando para mim. Ou, uau, eu gosto quando você me olha. Ou, se a gente estiver em um ambiente com outras pessoas, a gente pode fazer só assim, né? Porque aí ele vai compreender. Parece que eles gostam quando eu olho nos olhos dele, né? E no nosso caso, a gente usa muito o adulto modelo, trabalhamos em 2, então a gente usa muito o adulto modelo para dar essas dicas para a criança. Então eu tô tentando explicar alguma coisa e aí o Rafa fica prestando bastante atenção. E aí no meio eu falo, Rafa, obrigada por estar olhando enquanto eu falo. Aí a criança vai se tocar e vai olhar também. Então fica mais leve para a criança do que se de repente eu falasse, João, olha para mim, né? Não faz um incentivo forçado, Exatamente. né? É uma coisa mais natural mesmo. A gente tem essa coisa da interação nas nossas sessões. E interação, como a gente já disse, responder a criança, o que a criança quer. Qual que é a coisa que a criança mais gosta de fazer com o tempo livre dela? É brincar. Então as nossas sessões são brincadeiras. E brincar com o que ela gosta? A gente vai bem exatamente no interesse preferido. Tem crianças que gostam de carrinho, tem crianças que gostam da Peppa, tem crianças que gostam da galinha tablet. Tablet a gente não recomenda muito. Mas assim, então no dia que a criança que gosta da galinha pintadinha vem, a gente é a galinha pintadinha, a gente sabe as músicas da galinha pintadinha. Tem galinha pintadinha pra todo lado. Porque ele chega aqui e fala, esses aí estão na minha. Eles entendem a mesma coisa que eu. E aí a relação já fica mais prazerosa pra criança. Sim, e é engraçado que muitas crianças têm gostos alternativos e até incomuns, assim. Tem crianças que gostam da galinha pintadinha, que é uma coisa natural para uma criança gostar, mas tem crianças de 2 anos que gostam de escrever. E escrever perfeitamente, assim. E a gente tem que dar o que ele quer. Porque daí a gente consegue conquistar ele. E até uma dica para os pais, tem muitos pais que a criança só anda com um pônei. Aí para todo lado que ela vai, ela quer pônei, ela só quer saber de pônei. Aí os pais chegam aqui e falam, eu quero tirar o pônei da vida dele. E a gente, o que a gente tem para passar é, não tire o pônei, mas ensine outras coisas usando o pônei. Aproveite o pônei. Aproveite o pônei. Porque é falando de pônei que ele vai ficar assim, prestando atenção. Né? E aí a gente vai ensinando outras coisas usando o pônei. Então, para seu filho, já aproveitando para dar dica, se ele gosta muito de tablet, de coisas eletrônicas, muito. Aproveite esse eletrônico para ensinar coisas que ele não aprenderia se não fosse um interesse tão grande. Então ele vai prestar muito mais atenção em uma dica, uma coisa que você tem para dizer para ele, ou que determinada coisa tem que acontecer desse jeito, se tiver dentro de um tablet, do que se você falar para ele, filho, vai ter que ir amanhã, tem que ir na escola e tal. É muito importante que os pais percebam a diferença sutil, que a princípio é sutil, mas na real é bem diferente, de interação prazerosa para a criança com solicitação. O que é uma interação prazerosa para a criança? É quando você dá alguma coisa de graça para ela, sem perguntar nada. Você chega para a criança que gosta de tablet e você está com o tablet do lado. Ele olha para você e fala, nossa, ele gosta de tablet também. Nossa, sim, adoro tablet. Olha esse app que eu tenho e tal. Seu filho provavelmente ia se interessar no que eu tô... Se você está com o celular, alguma coisa, ele vai perto de você. Aqui, automático. E tal, e fala sobre aquilo. Então, aproveita aquilo de graça. Se eu começo... qual que é o nome do seu filho? Daniel. Daniel, qual cor que é o meu celular? Que cor que é essa aqui? Eu tô solicitando. Isso é totalmente diferente e é um saco para ele. Porque ele sabe qual cor. Eu sei que ele sabe que isso é preto. Eu sei que ele sabe que essa cor é azul. E daí, isso é tão comum, porque os pais querem que a criança fale mais, que a criança se desenvolva, mas eles vão lá e fazem perguntas. A gente sempre fala, não seja a tia chata que fica fazendo perguntas. Mas tem aquele outro lado também, né? O falta de conhecer. Aí, a gente não conhece muito.
Aí a gente tem Entendeu? uma coisa muito interessante para falar para vocês. Vocês, pais, não fiquem fora da sala de terapia, né? Não simplesmente chega, entrega a criança e vai no mercado ou fazer alguma outra coisa. Vocês precisam entrar dentro da sala da terapia, ver o que está acontecendo e aprender com os terapeutas. Isso é mais importante, porque vai que de repente o seu terapeuta vai embora. Como você vai ficar? Então você precisa saber as técnicas que eles usam, o jeitinho que eles conversam com a criança. A gente usa muito o treinamento de pais. Então, assim, pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada 30, 40 dias, a gente chama os pais e ensina os pais. Então a gente fala, esse conceito é assim que vocês vão fazer em casa. Esse é assim. As metas são essas. Vocês vão trabalhar desta forma. Porque assim, a criança vai vir e vai ficar com a gente 5, 10 horas por semana, mas em casa é 24 horas. Então, os pais precisam estar cientes que eles também fazem parte da evolução da criança. As famílias que a gente atende, a gente abre um grupo no Facebook, no WhatsApp, para trocar informações com eles, mesmo que seja de madrugada, assim, meu filho está tendo uma crise agora, como que eu posso ajudar? E mais que como que eu posso ajudar, como que eu me sinto, né? Porque, geralmente, quando o seu filho tem uma crise, você entra em, meu Deus, a culpa é minha, que eu devia estar fazendo outra coisa, não estou aqui para ajudar. É verdade. E nem sempre é assim. As crianças talvez tenham crises mesmo, porque elas não compreendem como o mundo funciona, né? Que tem que fazer tal coisa, que não pode se jogar da janela do terceiro andar, porque senão cai, é perigoso. E isso pode gerar uma crise, e tudo bem. Então, nossa ferramenta de comunicação, que é o WhatsApp hoje, os pais a gente está aqui, meu filho teve uma crise, o que a gente faz? A gente, primeiro se acalme, faça aquelas coisas que a gente já falou, pode tentar isso, tente aquilo, na semana passada ele fez assim na sessão, então talvez ele goste, tenta ir. Por isso, isso ajuda bastante, né? E voltando a falar da importância dos pais saberem como agir, de entender o método, de entender o filho, de entender o autismo do filho, não é o autismo no geral, porque a gente está falando de um espectro, então cada autista vai ter o seu jeitinho, a sua personalidade, as suas características. Então os pais precisam saber qual é o autismo do meu filho, como eu vou agir com ele. E não tem ninguém que seja mais especialista no filho do que a mãe, do que o pai. E vocês veem a mudança, assim, rapidamente com as terapias? Muito rapidamente. Parece, assim, sim. rápido? Eu acho que é o que faz com que a gente continue nessa profissão e exatamente trabalhando com o autismo. Porque tem muitas crianças que em questão de semanas já começam a demonstrar avanços e adquirir habilidades, principalmente o contato visual, falar alguma coisinha, comunicação não verbal. E isso nos deixa muito felizes. É uma satisfação muito grande quando os pais começam a brilhar o olho. Meu filho tá olhando pra mim, meus filhos falam tal coisa. Principalmente os pais que chegam novos, assim, porque os que já estão há bastante tempo já sabem que os avanços vão acontecer. Mas pais mais recentes, eles chegam toda semana, meu Deus, ele fez isso, ele fez tal coisa. E pra nós não existe nada mais gratificante, assim, e satisfatório. E a notícia do autismo pros pais geralmente não é uma coisa fácil de engolir. Não, né? não é. Tem todo um luto, toda uma questão, às vezes, de como é falado, porque às vezes não é falado da maneira legal, assim, não, conversar, tá tudo bem, ele vai, mas ele tá dentro do espectro e pode sair, tá? Seu filho é autista, que nem é nos anos 60, seu filho é autista, não tem mais o que fazer. Acontece muito isso ainda hoje, assim, Sim. dos pais chegarem aqui e falar, o neuro fechou o diagnóstico, daí a gente pergunta, ele contou o que é autismo? Não, só mandou a gente vir aqui, né? Então eles não sabem o que é autismo, eles acabam chegando aqui com várias perguntas, várias dúvidas, mas ele vai fazer faculdade, ele vai conseguir andar, ele vai conseguir falar, e aí nós precisamos com muita paciência. Isso vai passar? Exatamente. Na Lapa, hospede-se na Pousada Tropeira.
no coração do centro histórico, em plena Rua das Tropas. A Pousada Tropeira alia segurança com conforto e simplicidade. A Tropeiros Gastronomia, que oferece atendimento especial para pequenos grupos com aulas show e comidas típicas. Uma cafeteria própria, que serve as delícias lapianas. A Pousada Tropeira também promove a alegria e descontração de seus hóspedes através da Seresta da Lapa. Pousada Tropeira, na Lapa, o seu lugar é aqui. Esse assunto é muito interessante, sabe? Porque, vamos dizer assim, vocês dão uma terapia que é ótima, mas que em muitos lugares ninguém conhece. Sim. Depois que já passou a fase do luto, da aceitação, interaja com o seu filho. Não tenha medo. Sente no chão, olhe para ele, veja o que ele gosta e brinque com ele. É isso que ele precisa, né? Esqueça o mundo lá fora. A gente é muito aberto a ensinar. Então, muitos pais que não... Porque a gente só atende particular, mas muitos pais que não conseguem pagar a terapia, a gente fala, vem até aqui que a gente fica 1, 2 horinhas conversando e ensinando você. Porque depois ele vai conseguir colocar em prática em casa. Então, é isso que a gente quer, é que os pais aprendam, interajam com a criança e se sintam leve, né? Porque geralmente os pais sentem um peso muito grande. Esqueça o mundo lá fora, esqueça a opinião dos outros, Isso. entendeu? E vive um momento com o seu filho. Exatamente. Rafa, Nathalie, a gente aprendeu muito com vocês, tá? Tinha coisas aí que realmente eu não sabia. E eu só tenho que agradecer. Sucesso enorme, porque é um trabalho sensacional, tá? Mas eu quero que vocês deixem uma mensagem para os pais, para que eles procurem, para que eles aceitem, não é mesmo? Porque a gente precisa disso. Acho que daria para dizer assim que olhe para sua criança, aceite ela como ela é, brinque com ela do que ela gosta de brincar e você vai descobrir uma criança nova. E ninguém no mundo vai amar mais o seu filho do que você, né? A gente sempre fala isso para os pais. Muito obrigado. Nós que agradecemos. O Se Liga Aí se despede. Gente, novamente só tenho que agradecer mesmo. E fiquem com aquela mensagem maravilhosa da Beth. Até a próxima terça-feira. Se liga aí. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa mensagem da noite. Para ser feliz, é necessário uma enorme coragem. Ser feliz, qualquer um pode ser. Ver negatividade nas coisas é fácil, mas ver beleza e alegria nas coisas mais simples é necessário uma grande alma. Boa noite a todos, um bom final de semana, com muita luz, com muito amor, com muita paz.